Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê um like caprichado, aquele joinha, se gostarem do vídeo, tá certo? Lembrando que neste canal eu tenho 7 playlists, de acordo com os assuntos que eu me proponho a divulgar. São elas, ou eles, as playlists, são elas no caso: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania e experiências de vida. Obviamente, experiências de vida, como o próprio nome diz, são baseadas nas minhas próprias experiências, nas minhas observações, enfim. E todo o resto é baseado no conteúdo dos livros que eu escrevi, 35 ao todo, dos quais já publiquei 5 e o sexto está para sair aí nos próximos dias. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Ainda na sexta-feira da semana passada, eu fui ao mercado e pedi, entre outras coisas, eu procurei, como sempre, cerveja sem álcool. E como sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, eu não encontrei, porque tem um espaço lá na gôndola de álcool, que é enorme, numa rede grande de supermercado que tem aqui próximo de casa. 99,99% é mesmo resultado de teste de DNA de cerveja com álcool. Tem lá 0,001% do espaço para cerveja sem álcool. Daí, a maioria das vezes que eu procuro cerveja sem álcool, eu não encontro. E daí eu fico me programando, vou falar com o gerente para ele falar com o comprador para comprar um pouco mais, aumentar o estoque de cerveja sem álcool, porque se não nunca tem, é porque a procura está maior do que o pessoal do mercado está estimando. Dito isso, dessa vez eu resolvi procurar a gerência e protocolar o meu pedido, digamos assim. Aí eu comentei, fui lá na gerência e comentei, a maioria das vezes que eu venho aqui, eu não encontro cerveja com álcool, sem álcool, aliás. E daí a moça foi bastante atenciosa, se prontificou a resolver o problema, até interfonou para alguém lá para ver se tinha. Daí a resposta que veio, tem determinada marca. Eu falei, essa marca também eu procurei lá e não tinha. Aliás, tinha uma latinha só. E eu precisava de um pouco mais, né? Daí o que aconteceu? Nisso o gerente apareceu, daí ela falou, reportou a minha reclamação, a minha solicitação ao gerente. Aí ele veio com desculpa. Nossa, é muito ruim esse negócio de desculpa. Não, é porque os fornecedores estão reclamando que está faltando embalagem. Ora, se 99,99% da cerveja com álcool não estava sendo servida a granel para você pegar a canequinha, todas elas estavam devidamente enlatadas e enfardadas, digamos assim, por que estaria faltando embalagem para cerveja sem álcool, se o consumo é bem menor e a procura é bem menor? Eu falei, cara, me desculpa, eu trabalhei em mercado quase 14 anos e a questão não é de agora, porque com a pandemia houve realmente falta de produtos, tanto é que muitos produtos aumentaram de preço por falta de produção, digamos assim, por falta de funcionários nas empresas. E a indústria da embalagem, de modo geral, em todo o Brasil, foi a que mais sofreu, porque diminuiu a produção de embalagem por falta de funcionários e ao mesmo tempo aumentou a demanda, mas não necessariamente de cerveja sem álcool, porque todo o resto das mercadorias lá, mais de 20, 30 mil itens, talvez até mais, estava tudo embalado, não estava nada a granel.
E porque justamente a cerveja sem álcool estava com falta de embalagem, ficou esquisito o negócio, pareceu uma resposta, uma desculpa pronta. Que, aliás, é muito comum no Brasil isso, não sei fora do Brasil, mas aqui é muito comum. Ao invés da pessoa se empenhar em buscar a solução, ou simplesmente anotar o pedido para tomar providências, que já seria o suficiente, não, ele vem com a desculpa pronta. E daí eu viro as costas, ele também vira as costas, e nada vai ser feito, vai continuar a mesma coisa. E não é assim que a banda toca. Para quem tem uma empresa, uma rede de supermercados grande como é essa, que eu frequento, tem que ter mais proeficiência, tem que proatividade, iniciativa, resposta para o consumidor que está fazendo uma reivindicação simples. E não simplesmente o gerente, que representa a empresa, chegar ali com uma desculpa pronta, pré-fabricada, padrão, inclusive, né? Porque, e fica por isso mesmo, não é assim. Quando eu trabalhava em outras redes de supermercados, a nossa postura era totalmente diferente. Os nossos gerentes eram orientados a anotar o pedido, a solicitação do cliente e tomar providências para que aquela falta ou aquele problema não se repetisse. Uma coisa simples e óbvia. Então você que é empresário, você que é gerente de supermercado ou de qualquer outro ramo de atividade, loja de calçado, roupa, frigorífico, não importa. Você, cabeleireiro, empresa de engenharia, construtora, editora, papelaria, não interessa. Se está faltando alguma coisa, na frente do cliente, comprometa-se a providenciar. Não precisa prometer para o próximo dia, para a próxima semana, até porque você não tem controle sobre o fluxo da coisa, mas comprometa-se, demonstre empatia, comprometa-se a resolver. Daí, na minha conversa com o cara lá, só para finalizar, com o gerente, eu falei, cara, você vai me desculpar, mas isso aí não... Essa desculpa é difícil de aceitar, até porque existem 4 marcas que fabricam cerveja sem álcool. É impossível que todas estejam exatamente com o mesmo problema. Principalmente porque antes da pandemia eu já me deparava com o mesmo problema. Quase toda vez que eu procurava a dita cerveja sem álcool de qualquer marca, não tinha. Ou tinha poucas, tinha 2 latas, eu tinha que ficar garimpando uma lata que não está amassada, uma lata que está no fundo, uma lata que está caída. Então é complicado isso. Então vamos ter mais proatividade, mais criatividade, mais comprometimento e menos desculpa. Isso serve para todo mundo. Esse é o recado de hoje, espero que tenham gostado. Enfim, um grande abraço a todos e proatividade. Até mais.